Boa noite, turma. Tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Resolvi essa semana gravar um vídeo para comentar um pouco do texto que a gente está estudando, em vista que nós não estamos com uma atividade assíncrona aberta. O que isso quer dizer? Uma atividade que nos permite interagirmos plenamente. Nós estamos somente com aquele questionário de verdadeiro ou falso aberto para estudo do texto essa semana e não propomos nenhum novo fórum de documentação pedagógica, que vai ser proposto na próxima semana. Então, inicialmente eu quero dizer que o Fórum de Documentação Pedagógica 1 foi um sucesso. Vocês estão de parabéns. Os trabalhos realizados conseguiram nos demonstrar o quanto vocês compreenderam sobre o texto e o quanto ainda necessitamos andar quanto a algumas compreensões com relação ao que cabe de fato à educação infantil desenvolver e ao primeiro ano do ensino fundamental. Mas essas são discussões, são compreensões que a gente vai construindo com o tempo. Mas, de fato, os trabalhos foram lindíssimos. Vocês estão de parabéns. Sucesso para todo mundo, tá bem? Outro recado que eu passo é o seguinte, assim, ó. Quando nós abrimos uma tarefa, a gente abre com um prazo bem maior do que 15 dias, que é o que nos é orientado. São 2 semanas para se organizar, para ler esse texto, para fazer a atividade proposta. Então evitem de deixar acumular, tá? A nossa semana sempre vai estar organizada, a nossa disciplina. Vocês vão ver ali, ó, semana 1 e 2, semana 3 e 4. Então a gente está sempre organizado na quinzena, justamente porque a coordenação do curso nos passa um calendário de organização. Então, quando a nossa disciplina não está com atividade, outras disciplinas estão, justamente para auxiliar vocês no estudo, tá? Então, eu peço assim, ó, evitem de deixar acumular. Procurem manter sempre em dia o estudo de vocês. E assim, ó, nós estamos, eu, a tutora Elisandra e a tutora Márcia, nós estamos à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas, enviem mensagem. Não fiquem com a dúvida. E não deixem para fazer na última hora a atividade, porque a internet cai, pode vir temporal. Várias coisas podem acontecer. E a gente pode acabar perdendo o prazo. Tá bem? Então agora vamos falar um pouquinho sobre esse texto que nós estamos lendo, que é o texto 2 da nossa disciplina, que é a construção do espaço e as diferentes linguagens. É de autoria da Maria da Graça Souza Horn. Então é um texto pequeno, mas que nos permite refletir sobre algumas questões da organização do espaço da sala de aula, tá? Então eu vou comentar alguns trechos que eu sinalizei aqui no texto que eu estava estudando e para vocês refletirem um pouco mais. A primeira citação que eu sinalizei foi, ainda na primeira página, que fala que a construção do espaço é eminentemente social e se entrelaça com o tempo de forma indissolúvel, congregando simultaneamente diferentes influências imediatas e imediatas, advinda da cultura e do meio em que estão inseridos os seus autores. Então, o que isso quer dizer, gente? Que o espaço escolar, ele compreende todos nós. E todos nós somos atores sociais. O que isso quer dizer? Que nós estamos inseridos numa cultura, que nós temos uma trajetória de vida e que tudo isso é somado, constitui o nosso grupo, a nossa turma, lá na sala de aula. E que todas essas relações, imediatas, advindas da cultura e do meio que estão inseridos os seus atores, fazem parte desse contexto da sala de aula. Então, sala de aula não é só o espaço com os móveis, são
Os atores sociais são as suas culturas, são as suas trajetórias de vida. Continuando ali no final da página, ó, se nos propomos refletir sobre o espaço e as diferentes linguagens infantis, é importante entender de que espaço estamos falando. Como as crianças interagem nesse espaço? E o que entendemos por diferentes linguagens, para consequentemente relacionarmos esses aportes. Então, primeira coisa, quando a gente se propõe a refletir sobre diferentes linguagens, a gente tem que pensar: que linguagens são essas? Será que quando a gente pensa na escola, a gente tem que relacionar somente a linguagem oral e escrita? Que outras linguagens existem? A visual, a escultura, a plástica, a corporal. Há uma série de diferentes linguagens que nós, enquanto professores, temos que nos desafiar. Nos desafiar aos poucos e colocando nas nossas práticas pedagógicas. E quando eu falo desafiar, realmente, gente, eu sou professor do 3º ano. Isso é um desafio. É um desafio porque a gente vem acostumado numa cultura escolar, do papel, do lápis, do registro. Na nossa trajetória escolar, poucas vezes nós fomos desafiados a nos expressarmos através de diferentes linguagens. Ok, a nossa vida já vivemos. Mas e agora? O que nós podemos fazer de diferente para a vida desses alunos? Eles passam um ano com a gente. Em um ano, em 200 dias letivos, que experiências diferenciadas, que linguagens eu posso explorar com eles? Esse é um dos desafios da nossa prática. É algo que eu devo me inquietar? É algo que deve se inquietar. Mas que isso não gere uma angústia. A inquietação, ela nos ajuda a nos movimentarmos. Agora, quando tu fica angustiado, essa inquietação já ficou algo mal resolvido. Então a gente tem que cuidar para que a gente também não se perca em meio aos nossos pensamentos e inquietações. Calma. Ser professor é estar sendo todos os dias. Cada dia a gente aprende uma coisa, a gente se desenvolve, a gente entende, a gente analisa uma atividade, vê que deu certo, não deu, vou ter que fazer adequações. Então a gente não vai salvar o mundo numa aula. Mas eu tenho que me propor a pensar em alternativas diferenciadas, aos poucos, gradativas. Isso vai me fazer um professor diferente, que ano que vem eu vou poder olhar para trás e dizer: pá, nossa, como eu cresci, já consigo fazer isso. Entende, gente? Esse é o nosso movimento enquanto professores. Nós não estamos prontos, acabados. A gente está numa constante de aprendizado, de desenvolvimento. Eu vou passar para a próxima página, que a autora ela traz uma citação do Zabauza e Fornero, e é bem legal porque conceitualiza o espaço e o ambiente. Então ela fala que espaço são os locais onde as atividades são realizadas e caracterizam-se pelos objetos, móveis, materiais didáticos e decoração. Então, espaço, a sala de aula. Parede, classe, cartaz, quadro, livro. Mas ambiente é o conjunto do espaço mais as relações que ali se estabelecem, aos quais abrangem os afetos, as relações interpessoais das pessoas envolvidas no processo, adultos e crianças. Então, gente, o ambiente é a união desse espaço
dessas paredes, dessas classes, desses quadros, com as relações que nós construímos ali com os nossos alunos. E essa citação, e ali só vou finalizar aqui esse trecho que fala que o ambiente fala, transmite-nos sensações, evoca recordações, passa-nos segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa indiferentes. Quem de nós não tem uma lembrança de uma experiência enquanto aluno em uma sala de aula? E que sensações, boas ou não, essas experiências nos recordam? Essa questão da diferenciação do espaço para ambiente também é muito importante para a gente pensar algo que a gente ouve muito, que é a questão assim: não vamos organizar as classes uma atrás da outra porque isso é tradicional. Não, eu não sou tradicional, eu faço círculos, eu faço trio, eu faço grupo. Mas a questão é, as relações que eu mantenho com os meus alunos, elas são diferenciadas? Vamos pensar um pouco sobre isso. E aí eu trago um exemplo. Aqui em Santa Maria, algumas escolas conseguem nos beneficiar com a questão do 1/3 de planejamento. Então, dentro da nossa carga horária, 1/3 é reservado, um dia na semana, para que a gente faça o nosso planejamento, né? Preparar as aulas, ou na escola, mas geralmente é em casa, né? Porque tu tem o computador, tá com os livros, enfim. E aí as crianças, eles têm aula de outras disciplinas nesse momento. E um dia minha coordenadora me mandou o vídeo da minha turma na aula de teatro. E essa aula de teatro, ela me provocou muitas inquietações. Eu vendo eles tão envolvidos e tão realizados, e agora eu abro um parêntese, organizados um atrás do outro, não em círculo, não em trio, não em grupo, um atrás do outro para uma aula de teatro, e eles estavam tão envolvidos que eu nunca tinha visto aquele brilho no olhar, e isso me provocou muitas reflexões de que professor eu sou. Sério, isso me provocou muita angústia. Meu Deus, que professor que eu tô sendo. Quem é o professor Fernando do 3º ano? Poxa vida, nunca tinha visto aquela energia, aquela coisa. E analisando, o que eu refleti? Tá, primeiro, né, não sou professor de artes, então muito daquele desenvolvimento corporal, técnico da professora que também é formada em teatro, isso eu não tenho, isso não é do Fernando pedagogo. Mas o que o Fernando pedagogo, professor do 3º ano, pode fazer de diferente para envolver daquela forma seus alunos? A partir disso, eu comecei a pensar, a analisar, e comecei a trazer algo que a gente conversa muito lá na educação infantil e que vocês vão ver a gente falar com vocês nas orientações de estágio, que é como vocês vão receber as suas crianças. De que forma vocês vão receber? A gente sempre questiona vocês e pede que se pense de uma forma diferenciada. Não é que tu vá fazer uma atividade, não é atividade. E sim em pensar numa recepção, numa proposição. E aí eu comecei a pensar, como que eu posso fazer isso com o 3º ano? Me desafiei. Comecei a pensar e consegui romper com isso no meu planejamento. A cada dia eu penso numa forma de acolhida diferente para os meus alunos. Tem dias que a gente faz alongamento, tem dias que a gente canta, tem dias que eu faço hora do conto, tem dias que são brincadeiras, tem dias que a aula começa, como sempre, começava antes. Então, essa movimentação, pessoal, essas inquietações, elas são necessárias para que a gente se reinvente. E por que eu falei
tudo isso para exemplificar a questão do ambiente e do espaço da sala de aula. Então, aos poucos, eu estou conseguindo melhorar o ambiente da minha sala de aula. Estou conseguindo motivar mais os meus alunos, que eles fiquem vidrados, porque isso é um desafio, gente. É um desafio para essa nova geração, muito tecnológica, e desafio porque a aula é 20 para as 8 da manhã. Eles chegam com sono, a gente está com sono. Então assim, ó, eu respiro fundo, puxo a energia lá da ponta do pé e vamos lá. Vamos lá, gente. E é nisso que a gente tem que se motivar, se desafiar, para tentar sempre fazer alguma coisa diferente. E lembrar dessas questões teóricas que a gente discute no decorrer do curso, depois nas formações continuadas. Então, voltando, né? Espaço, parede, classe, quadro, livro. Ambiente é o espaço, mas as relações que eu organizo, que eu mobilizo com os meus alunos dentro da sala de aula, tá? E aí, ali na página 103, a autora nos fala assim, que a implicação pedagógica decorrente dessa ideia é de que a forma como organizamos o espaço interfere significativamente nas aprendizagens infantis. Isso é, quanto mais esse espaço for desafiador e promover atividades conjuntas entre parceiros, quanto mais permitir que as crianças se descentrem da figura do adulto, mais fortemente se constituirá como propulsor de novas e significativas aprendizagens. Então, entendo, para quem já está na prática, quem já está lá na escola, nós temos também toda uma rotina escolar. E às vezes é meio complicado se movimentar, organizar, mobilizar a tua rotina de sala dentro dessa rotina escolar, que envolve lanche, recreio, a limpeza da sala de aula, no caso da educação infantil. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que aos poucos a gente pode ir pensando em coisas diferentes. O processo educativo e pedagógico, ele é construído gradativamente. Então, se hoje eu não faço nada de diferente, se eu estou amarrado naquela rotina, vou me inquietar com isso e vou me propor que semana que vem, um dia pelo menos, eu pense numa forma diferenciada de receber meus alunos. Ao invés de botar todo mundo para dentro, vamos brincar com massinha de modelar agora, todo mundo sentado até as 2 da tarde, 2h15, lanche, e 2h30, rodinha, e passou a tarde. Em vez de fazer isso, não, hoje eu vou receber eles com 3 propostas. Uma mesa de Lego, uma mesa de recorte e uma mesa de aqueles brinquedinhos de montar. Engenheiro. Amanhã eu vou receber eles com uma barraquinha. Vou propor que a gente brinque ali de barraquinha, enquanto eles vão chegando, vão se acomodando. Entende, gente? Precisa se atucanar. Mas é aos poucos ir construindo essa compreensão e entender que é importante, sim, eu receber o meu aluno de forma diferenciada. Eu motivá-lo, eu envolvê-lo. É importante, sim, eu me desafiar enquanto professor para que eu faça coisas diferentes e não faça sempre as mesmas coisas. Ali no final da página 103, então, a autora traz a citação do Junqueira Filho, citando Peirce, que afirma que a linguagem extrapola os limites da linguagem oral e escrita, significando como toda e qualquer realização e produção advinda do funcionamento humano. Então,
andar, desenhar, pintar, modelar, recortar, colar, bater, estar diante de situação de conflito, resolvê-lo, enfim. Isso é um outro desafio, né? Nós superarmos a questão da folha e do registro e pensarmos que outras formas nós temos de fazermos esses registros, que outras linguagens a gente pode estar desenvolvendo nas nossas aulas. Fazer esse vídeo para vocês é um desafio para mim, eu nunca tinha feito. Nunca. E ao ler esse texto e também ao participar do grupo, toda terça-feira nós temos o grupo de estudo, que é também o grupo que organiza todas as disciplinas que nós, coordenados pela professora Tassiana, desenvolvemos com vocês. Então a gente partilha muito aquilo que a gente está desenvolvendo, o que vai desenvolver, as propostas de atividade, reflete, estuda, investiga as demandas da escola e procura pensar o que a gente precisa desenvolver com vocês para ajudar nesse novo cenário educacional que se abre para nós a cada dia. Então, fazer esse vídeo é um desafio que eu nunca tinha feito. Por quê? Porque implica a desinibição, entende? É diferente. É muito diferente. Então é isso que eu peço para vocês. Se desafiem. Um pouquinho a cada semana. Mas se desafiem. Procurem fazer coisas diferentes. Lembrem-se que espaço é uma coisa e que ambiente é outra. Vamos focar no ambiente, nas relações que nós estabelecemos ali, naquele espaço escolar. Nesse contexto, a criança poderá compreender que é possível expressar-se de modos diversos e que cada um pode escolher a linguagem mais adequada às suas habilidades. Então, quebrar o paradigma daquela escola inspirada no modelo do ensino tradicional, tá? Num contexto pensado e organizado, promovemos a construção da autonomia moral e intelectual das crianças, estimulando sua curiosidade, auxiliando-os a formar ideias próprias das coisas do mundo que as cercam. Então, são desafios. No terceiro ano também, eu tenho no meu armário, ao fundo da sala, tenho várias coisas. Tenho jogos, tem folhas para colorir, tem massa de modelar, tem gibi, tem um monte de coisa. Tem um armário de possibilidades. E como que eu organizo isso? O aluno que vai terminando a atividade proposta, ele me mostra o caderno, faço correção e ele já pode ir lá e já vai fazendo o que ele quer fazer. Quer jogar um quebra-cabeça, quer... Enquanto os demais colegas, e isso é uma coisa que eu converso muito com eles, de que nós temos diferentes tempos. Tem o colega que é mais ágil, mais rápido, compreende mais facilmente a matéria, há o colega que copia mais devagar, há o colega que precisa de ajuda no raciocínio, que lê e não compreende. Então são diferentes tempos. E ao ter esse armário de possibilidades, permite que a criança se ocupe e respeite esse tempo do colega. Então, depois que todo mundo finalizou a tarefa, aí a gente organiza, voltamos, vamos fazer outra tarefa. Bah, professora, mas isso deve dar uma bagunça. Não dá, gente. Não dá. Quando a gente compreende bem as regras e os propósitos das coisas, não dá bagunça. E eles se organizam muito bem mesmo. Qualquer dia eu vou postar algumas fotos de atividades com eles também. No meu Face tem algumas que eu já vou colocando. Bom, finalizando aqui o texto, então. Trabalhar nessa perspectiva não basta organizar espaços estimulantes em nossa sala de aula. É um processo que inclui entendimento pelo professor de que ele não é a figura central nas relações que se estabelecem em sala de aula.
Ao contrário, trabalhar nessa perspectiva de descentramento da sua figura inclui a aceitação de que a organização do espaço é um componente curricular que se torna o seu parceiro. Então, organização do espaço, gente, as relações que eu estabeleço no ambiente é sim item do meu planejamento, da minha ação pedagógica. Fiquem atentos. É fundamental que o educador acredite que no processo de ensino-aprendizagem a criança não é um sujeito passivo, ao contrário, é um indivíduo ativo que aprende nas relações e inter-relações com o meio e com o parceiro, seus iguais, e com os parceiros mais experientes. Então, leiam o texto, deixo como dica, façam fichamentos, organizem frases, palavras-chave, coisas, ideias que ajudem a remeter o que esse texto está propondo. Pense em tudo que eu conversei com você sobre a minha própria experiência enquanto professor. Quero dizer, de novo, gente, eu estou à disposição de vocês. Dúvidas, anseios, qualquer coisa, enviem mensagem. A gente acessa o ambiente diariamente. A gente vai responder a dúvida de vocês, mas só se vocês se comunicarem com a gente. Então, por favor, enviem mensagem, tá bem? Não nos deixem sozinhos nessa nossa sala de aula virtual. Vamos construir um ambiente. Acho que essa é a proposta, de nós construirmos um ambiente de aprendizagem. Que a gente aprenda, que a gente se desenvolva, que a gente troque muito, tá bom? Deixo um abraço para cada um de vocês, que vocês tenham uma abençoada semana. Qualquer coisa, estou aqui no ambiente, tá bom? Um forte abraço e até mais. Tchau!